Boa noite. Estava falando para os meninos antes de começar a gravação que hoje a aula vai ser rápida, né? Eu até tinha sugerido para o Cláudio nem gravar essa aula. Não faz essa cara que vai ser rápida assim, Cláudio. Eu tinha até sugerido para o Cláudio nem gravar essa aula, né? Porque a sugestão hoje seria falar de seres místicos, né? E não é um assunto específico da Umbanda Sagrada, né? Não existe seres místicos, né? Como seres místicos na Umbanda Sagrada. Quando o pessoal propôs essa aula, né, eu queria entender um pouco o que as pessoas entendiam como seres místicos. E aí veio sereia, veio erê, chumirim, veio bruxa, veio a incorporação de guerreiros. E aí o que eu entendi, né, que a dúvida das pessoas era a incorporação de espíritos que estão fora do arquétipo de Umbanda, né? E aí eu queria retomar o conceito de arquétipo, e eu achei um conceito de dicionário, né? Retomando um pouco de que é arquétipo, que o dicionário traz assim: arquétipo como sendo um modelo original que serve de exemplo, né? Ou seja, um padrão. Então, isso que é arquétipo de acordo com o dicionário. Então, quando a gente fala de Umbanda, a gente fala de arquétipos de Umbanda. O que são os arquétipos da Umbanda, né? Eu vou espirrar. Ui, gente, desculpa. Perdão. Então, o que a gente entende como arquétipo de Umbanda? Os arquétipos, eles são uma série de linhas, né, onde a gente padroniza um modelo de trejeito, sabe? Tipo, da forma de falar, forma de se portar, até um pouco um trejeito na forma de se vestir. Então, a gente dividiu a Umbanda nesses arquétipos. Então, você tem o arquétipo de preto velho, né? E você tem toda uma historicidade criada em torno desse arquétipo. Tem toda uma historinha, tem todo um trejeito, você tem toda uma forma de se portar, todo um modelo que todos os umbandistas vão seguindo. Eu tenho o arquétipo do povo cigano. Então, qual é o arquétipo do povo cigano dentro da Umbanda Sagrada? Qual é o arquétipo do caboclo dentro da Umbanda Sagrada? Mesmo quando a gente fala de arquétipo de Umbanda, cada Umbanda acaba tendo um pouco de arquétipo diferente de um para o outro, né? Quando as pessoas me perguntaram de seres místicos, eu entendi que são algumas incorporações que estão fora desse arquétipo que a gente trabalha na Umbanda. Então, por exemplo, guerreiros africanos, né? Incorporação de bruxa, a incorporação de... Nossa, Cláudia, me ajuda, como é que é? Esqueci o nome. Mas, enfim, né? Eu esqueci real. Quando eu lembrar, eu falo para vocês, né? E aí, o que acontece? Pode, não pode? O que é? Então, acho que a gente tem que retomar uma fala, antes de falar de seres místicos em geral, a gente tem que retomar uma fala do Caboclo das Sete Encruzilhadas, quando ele criou a Umbanda. Eu não trouxe aqui para parafrasear o que ele diz, né? Mas ele ele faz uma colocação assim, que todo espírito, né, que dentro de um espaço kardecista, todo espírito dentro de um espaço espírita, dentro de um espaço kardecista, que não pudesse se manifestar, ele teria a Umbanda para se manifestar, né? Posso depois buscar exatamente a frase para ler certinho para vocês. Tá? Então, e aí ele fala, o Caboclo das Sete Encruzilhadas, ele diz que esses espíritos serão acolhidos na Umbanda, certo? Então, dentro do nosso terreiro, a gente dá espaço para espíritos que estão fora do arquétipo incorporarem, dentro de uma coerência, certo? Então, a gente não significa que a gente abre o terreiro para qualquer quiumba ou para qualquer espírito que queira se manifestar ali, não é isso, né? Mas dentro de um arquétipo que está fora da Umbanda, a gente permite que esse arquétipo se manifeste, que é o caso, por exemplo, das bruxas. Fez sentido para vocês ou ficou muito fora do que eu queria explicar? Passam assim, 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 tá. Então, é isso que acontece dentro do nosso terreiro. Então, o nosso terreiro tem incorporação de bruxa? Sim. Faz parte do arquétipo da Umbanda? Não.
Por isso, provavelmente, que vocês chamaram de seres místicos. Oi, Jéssica, pode falar. Tem alguns arquétipos que são muito, por exemplo, baiano. Não quer dizer que são todos baianos. E aí, por que que esses seres místicos também não podem vir incorporados num arquétipo da Umbanda? Tá, entende? Não sei se foi claro. Entendi. Porque, só retomar o que a Jéssica falou, tá correto, tá perfeito. Porque, assim, você tem linhas barra arquétipos, né? Todo baiano já foi baiano? Não necessariamente. Ele é um espírito qualquer que olhou e falou, gostei dessa linha, vou vir aqui. Para isso, o espírito ele tem que ter pelo menos uma afinidade dentro disso que eu estou propondo, né? Quando a gente fala, por exemplo, de bruxa, o arquétipo mais próximo seria o arquétipo de pombagira, né? Que seriam mais ou menos ali que a gente poderia falar, tá, a bruxa vem ali na pombagira, mas aí existe uma não adequação dessas bruxas numa gira de esquerda, como que funciona. Por isso que a gente permitiu, por exemplo, que elas viessem separadas. Eu vou dar um exemplo que a gente faz lá no terreiro. Existe pirata e existe cangaceiro. Existe pirata e existe marinheiro. A maioria do terreiro coloca todo mundo junto. Tem uma gira de marinheiro. Lá, eu e o Cláudio decidimos separar os piratas dos marinheiros. Porque a gente entende que, sim, eles conseguem vir na mesma gira, mas por comodidade, até por uma afinidade energética, separar fica mais fácil. Então, a gente optou, como sacerdote, fazer isso. Idem, por exemplo, ciganos, né? A gente faz gira de cigano no nosso terreiro. Tem terreiro que não tem gira de cigano, que os ciganos eles vão trabalhar dentro da linha de esquerda, por exemplo. A gente optou separar, né? E aí é meu e do Cláudio, né? A gente gosta de separar um pouquinho as linhas, a gente acha que a energia ela acaba correndo um pouco mais pura, tá? Então, sim, uma bruxa ela pode vir dentro de uma gira de esquerda e se apresentar como pombogira? Sim, ela pode. Mas lá a gente acaba separando, a gente acaba deixando elas trabalharem separados. Para mim, como sacerdote, isso dá potência no trabalho, isso é meu, né? Ninguém nunca falou para mim, dá, não tá em nenhum livro do Rubens isso. Para mim, eu acabo conseguindo fazer com que a energia ela se concentre e ela tenha uma potência maior de trabalho. Mas, sim, Jéssica, elas poderiam vir em qualquer outra gira, entende? Então, a gente entende que o espírito, ele é plástico, ele é moldável, né? O espírito, ele consegue se adaptar a arquétipos, a linhas diferentes, né? Voltando lá quando a Umbanda surgiu. Lembra? Um caboclo se apresenta como caboclo das sete encruzilhadas. Um médium vidente pergunta para ele, você fala que é caboclo, mas eu estou te vendo como um frei. E ele se apresenta como Frei Gabriel de Malagrida. Ele fala, a minha última encarnação eu fui um frei. Agora eu me apresento como caboclo. Então, o espírito, ele consegue ser plástico, se apresentar assim, entende? Então, a gente tem terreiros que tem pouquíssimas linhas, a gente tem terreiros como o nosso, que a gente ampliou um pouco as linhas, né, os arquétipos. E aí, você acaba tendo ainda assim como eu poderia dizer? Um padrão, né? O bruxo e bruxa estaria fora de qualquer terreiro. Eu nunca vi nenhum terreiro que permitam elas virem, né, num momento separado. Mas a gente acaba permitindo. Então, o que seria uma bruxa? Na verdade, ele é um espírito que já passou, passa pela encarnação, que já passou pela encarnação, e ela não está trabalhando dentro de nenhum arquétipo de Umbanda, e ela, nenhum arquétipo que a gente tem normalmente de Umbanda, então ela vem nessa gira em separado, para uma adequação energética. Aí eu volto na fala da Jéssica. O espírito, para ele se adequar numa linha, ele tem que ter, sim, a plasticidade, mas ele tem que ter uma afinidade energética para aquilo. Ele precisa energeticamente estar afim ali, né? Todas as bruxas conseguiriam trabalhar como pombagiras? Provavelmente não. E aí a gente tem ali uma energia mais pura de bruxas, entre aspas, e elas conseguem estar permeando isso, certo? Fez sentido, gente? Ficou muito ruim a explicação? Fez sentido.
Cláudio, eu entendi porque o microfone está falhando, porque eu estou com a minha janela aberta. Eu preciso fechar a minha janela. Então, você vai dizendo alguma coisa que vocês vão ver sair e voltar, só porque eu vou fechar a janela. Então, especificamente pelas bruxas, na verdade, no nosso terreiro, na verdade, elas vieram inicialmente com entidades que trabalhavam fora do terreiro. Então, a gente fazia o trabalho não dentro de uma gira, né? Não fazia uma gira. Tinha todo um trabalho que elas vinham e era um trabalho diferente. Então, era uma energia diferente, tanto que não tinha uma sustentação de um orixá, né? Com todas as linhas, de certa forma, tem uma sustentação de orixá. Mas no nosso terreiro começou a aparecer esse tipo de entidade que a gente não conseguia colocar embaixo de um orixá, mesmo porque até os pontos, os símbolos mágicos que elas riscavam, que elas riscavam, eram totalmente diferentes dos símbolos mágicos que a gente usa na Umbanda, né? Ou que a gente aprende na escrita mágica do Rubens, né? Então elas vinham de uma forma tanto como energeticamente, como uma atuação diferente. Tanto que as primeiras vezes que vieram, a gente isolava o espaço, como se o espaço não fosse do terreiro, né? Depois elas foram se adequando ao trabalho do terreiro e acabaram ficar fazendo o próprio trabalho dentro do próprio terreiro. A gente não tinha assim um orixá para sustentar. E aí a gente acabou fazendo um trabalho separado, né? E eles vêm diferente, a energia é diferente, e a gente sabe que tem uma força ali, que tem um poder de realização, e não tem por que a gente deixar de fora, deixar de cultuar ou deixar de ter esse tipo de trabalho. Acontece a mesma coisa quando a gente faz o trabalho com mestres ascensionados, que isso aí já não é nem nessa parte dos seres místicos, né? Os mestres ascensionados, de certa forma, poderia se classificar que nem as bruxas. A gente não tem um orixá de sustentação já marcado, não é um trabalho que está ligado, por exemplo, a um orixá, né? É uma energia que é uma energia muito diferente da energia que a gente normalmente trabalha no terreiro, mas a gente viu essa energia, viu esse trabalho e achou, por que não ter esse trabalho dentro da nossa casa, que é uma energia e vem de outras dimensões, né? A gente vê que vem, eles trazem uma energia e uma força, trazem uma dimensão diferente para o terreiro, e não tem por que a gente não deixar de trabalhar, porque eu acho que é o nossa linha, né? Conforme o terreiro vai evoluindo, vai aparecendo essas forças em toda a sustentação, e a gente vai mantendo, né? Fala, Celso. Uma curiosidade, seres elementais já apareceram no terreiro? A gente já vai chegar nos seres elementais. Eu deixei o elemental e o encantado para falar, tá bom, Celso? Aqui eu comecei pelo espírito, para depois falar de elemental e encantado. Então, eu acho que essa fala do Cláudio é exatamente ficou melhor a explicação do que a minha, né? Os mestres ascensionados, para quem não conhece, é um trabalho de fraternidade branca, é um trabalho que lembra muito o espiritismo, que às vezes a gente faz lá no terreiro também, tá? De novo, também não é Umbanda, gente. Também aquilo que a gente faz ali não é Umbanda. Mas a gente se permite separar. Ah, mas por que um mestre ascensionado não pode vir de preto velho? Ele pode vir de preto velho. Mas quando você coloca uma gira só com mestres, quem já participou, repara, a energia ela é diferente. Então a gente
separa de outras linhas, porque a gente entende que a gente consegue alcançar uma pureza maior no trabalho. Mas aí são espíritos que já passaram pelo ciclo encarnatório, assim como guerreiros africanos. Guerreiro africano a gente nunca fez lá no terreiro, no nosso terreiro. Guerreiro africano eu fiz no meu desenvolvimento mediúnico lá no Rubens, tá? Então, quando a gente puxava o Mumu, ele puxava guerreiro africano, por exemplo, né? Lembrei, Cláudio Pigmeu, o Incorporação de Pigmeu, por exemplo, já foi o Cláudio que fez quando ele fez o desenvolvimento dele, né? Então, você tem linhas, né? Você tem seres que estão fora desse arquétipo que você pode trazer, você pode incorporar, certo? Vou ser redundante, sempre com coerência, né? Já vi, já escutei falar, e aí dá aquela coceirinha na cabeça. Ah, porque tal terreiro faz uma linha de palhaço, né? Sim. É coerente? Faz sentido você trazer uma linha de palhaços, né? Como ser místico? Eu não sei, para mim não faz. Talvez alguém veja esse vídeo e fale, não faz sentido ter bruxa, não faz sentido fazer mestre ascensionado, né? Dentro da coerência minha e do Cláudio, a gente sustenta o terreiro, então as linhas que a gente traz são linhas que a gente entende serem reais coerentes, tá? Então, o que a gente está chamando de ser místico, bruxa, guerreiro africano, mestre ascensionado, são linhas de espíritos de humanos que já encarnaram, já reencarnaram, evoluíram dentro cada um da sua força, e a gente permite que eles trabalhem ali, tendo como referência a fala do Caboclo dos Sete Cruzilhadas. Por quê? Quando o Caboclo fala que todos os espíritos serão acolhidos dentro da Umbanda, ele coloca um adendo, né? Que é para fazer o bem, para trazer amor, para fazer caridade. Ou seja, né? Vou traduzir isso. Para trabalhar dentro do terreiro de Umbanda, tem que estar dentro da lei de Umbanda, mesmo que esteja fora do arquétipo. Então, percebam que o espírito, para trabalhar no terreiro de Umbanda, ele tem que estar subjugado às leis do terreiro. Lembra? Lei maior e justiça divina. É isso que a gente entende. Então, quando a gente tem um trabalho no terreiro, como terreiro de Umbanda, independente da linha, independente do arquétipo, independente do espírito que esteja ali, seja encaixado no arquétipo ou não, tem que realmente participar disso dentro da lei do terreiro. E a lei do terreiro tem moral, a lei do terreiro tem ética, a lei do terreiro tem algo que a gente vai seguir como base. Seja ele se apresentar como um mestre ascensionado, seja se apresentar como bruxa, seja se apresentar como preto velho, caboclo e X. Exu, seja o que for. Entende? Então, isso vai acontecer. Por isso que a gente abre para esses espíritos. A gente também não é doido de fazer qualquer coisa ali, fazendo qualquer negócio, tá? Então, calma. Não existe ali, não é qualquer quiumba que vai, qualquer egunzão lá, já vim aqui fazer, não é assim. Tá? Então, existe sim isso lá dentro do terreno, certo? Gente, dúvidas, perguntas de seres espirituais, que já foram espíritos? Celso perguntou, e seres elementais, né? A gente já recebeu no terreiro os seres encantados? O que a gente tem de ser elemental no terreiro são as sereias. Então, de novo, todo terreiro de Umbanda incorpora sereia? Não, necessariamente. O nosso terreiro incorpora sereia? Sim. E a gente entende que sereia é um ser elemental. Sereia não encarna. E ela incorpora, quando a gente puxa Iemanjá, a gente puxa as sereias, tá? As sereias, elas não conversam, as sereias, elas não falam, e elas vêm dar o axé delas ali. A gente incorpora a salamandra, que é um ser elemental? Eu nunca vi. Talvez o Cláudio possa dar a opinião dele aí, né? E eu nunca vi. De ser elemental incorporando em terreiro, eu só conheço sereia. Mas a gente tem como ser elemental o ser da terra, Tebas lá, Tebas, Tejas. Esqueci, gente, se é Tebas ou se é Tejas. Mas enfim, ou é Tebas ou é Tejas. São seres elementais da terra, né? Existe. A gente incorpora? Eu nunca vi. Pode ser que alguém já tenha trazido isso aí, né? Diga, Cláudio, sobre os seres elementais. Quer dizer alguma coisa? Você que sabe.
O que eu entendo por ser... É que, assim, existe um pouco de terminologia, né, na verdade, assim, né? Então, quando a gente... O que eu olho como ser elemental seria os elementais da natureza, e seriam, basicamente, para mim, seriam três. Né? A salamandra ligada ao fogo, os gnomos à terra, os cirros ao ar e as ondinas à água. Né? Alguns colocam as sereias como seres elementares, alguns colocam as sereias como seres encantados, né? São sendo encantados da natureza, que seriam uma certa forma um espírito, de certa forma que possível de incorporar, que poderia ser incorporado como encantado. Agora, o elemento elemental, ele não não é incorporável, né? Você consegue, porque ele passa a se tornar simplesmente uma força, né? Então, uma salamandra é uma força do fogo, é um ser elemental, que seria o mais básico, né? E aí a gente invoca essa força para fazer trabalhos de magia, né? Invoca as forças das ondinas na água, das salamandras no fogo, né? E seriam essas forças para se fazer os trabalhos, mas não como ser para ser incorporado. Apesar de que existem livros do Rubens que esses seres eles existem numa dimensão que tem vida própria, né? Então, mesmo dentro de um cristal, existem seres elementares dentro daquele cristal, existe todo um universo ali dentro de pensamentos, tem livros do Rubens que mostram essas coisas desse tipo. Mas, assim, de incorporação elemental, se a gente colocar a sereia como elemental, só basicamente as sereias, né? Fala, Jéssica. Como chama o do ar? Gnomos terra e do ar? Silvius. É isso, gente. Só para lembrar, né? Quando a gente fala da criação do mundo, dentro da cosmogênese do Rubens, a gente fala que a gente tem sete o quê? Sete o quê? Peraí que eu vou lembrar. Sete o quê? 7 planos de vida. A gente tem 7 planos de vida, né? Dentro de cada plano de vida, a gente tem dimensões. Então, dentro do nosso plano, por exemplo, você tem 77 dimensões. E aí cada plano de vida tem as suas próprias dimensões. Quando a gente fala de ser elemental e ser encantado, que a gente vai falar agora, né, a gente está falando de seres que estão em outros planos de vida, né? E aí, quando eu falo, por exemplo, o ser elemental, ele não incorpora, né? Quando o Cláudio fala de ser elemental, eu não sei elemental em que plano de vida que está, né? Porque você vai ter 1, 2, 3, um ser elemental, se a gente chamar de elemental, do primeiro plano, obviamente ele nunca vai nem incorporar. Ele está muito longe. Peraí que eu vou ficar a gente na tomada, tá? Ele está muito longe da nossa dimensão. Ele está muito longe do nosso plano de vida. Então, você tem uma intersecção entre os planos de vida. Peraí. Você tem uma intersecção entre os planos de vida, né? Então, se a gente está no sexto plano, né? Se a gente está no sexto plano, a gente só consegue fazer intersecção com o sétimo e com o quinto, né? Então, por isso que o elemental ele não consegue encarnar, né? Enfim, seria isso, mais ou menos. E o próximo que a gente fala são os encantados. E aí, encantado, a gente tem os erês e os exumirins, né? Incorporando no terreiro. Então, o elemental seria uma coisa e o ser encantado seria outra. Né? Então, para a gente, Erê e Exumirim não são seres humanos criança. Né?
São seres de outra dimensão, né? De outro plano, e aí eles também incorporam, né? Mas aí também não é um ser humano. Então, a gente já falou, quando a gente falou enfim, de esquerda, por exemplo, de Exu-Mirim. Não é uma criança que morreu jovem, cracuda, né? As pessoas têm muito hábito. De novo, isso é um conceito da Umbanda Sagrada. Tem um terreiro de Umbanda que entende que o Exu-Mirim é uma criança viciada, uma criança malvada que morreu criança. E aí o espírito dela se mantém criança e se manifesta criança. Não é o que a gente entende. Tá? Assim como o Herê como uma real criança. Não é isso que a gente vê. A gente entende como um ser encantado que está numa dimensão diferente da nossa, e aí eles têm essa conexão. E aí o ser encantado é possível de encarnar, né? Tem uma conexão muito próxima com a gente, tanto que o encantado ele conversa, tanto que o encantado ele vem na gíria, ele trabalha na gíria, então tem uma proximidade muito grande com a gente, diferente da sereia, né? Para o médium que tem vidência, quando ele olha, né, na vidência um encantado, o Irê ou Exu-Mirim, ele tem meio que um formato humano, mas não é bem humano. Tipo, a nossa cara não é redonda, a nossa cara é um ovalzinho, né? Quando você vê um Herê, por exemplo, ele tem um rosto bem redondo mesmo, é bem real, redondo, assim, muito louco, sabe? Tipo, não sei explicar, gente, é redondo, redondo. Então, assim, mas tem olho, tem nariz, tem boca, tem ouvido, mas é diferente. A cabeça é redonda, o olho é um pouco maior, sabe? Chega a ser desproporcional, um olho um pouco maior, assim, é diferente, né? Mas ainda assim lembra um humano. Se algum vidente vê uma salamandra, se algum vidente vê uma sereia, vocês vão ver que não tem muita similaridade com o que a gente entende como o formato de um humano. Tá? Então, eram esses os encantados, perdão, eram esses os seres místicos que eu me lembrei para falar para vocês. Mas pode ser que tenha mais algum que vocês tenham curiosidade de me perguntar. Se eu souber, eu respondo, gente. Sei, Cláudio, quer falar mais alguma coisa? Falei que a aula era rápida. E aí o detalhe do ser encantado, que é o Exu-Mirim, que é o maior exemplo para a gente, é o Exu-Mirim e o Herê, são seres de outra dimensão que não estão no ciclo encarnatório, né? Então, eles têm uma dimensão própria, têm uma característica própria, né? E tem uma forma de trabalho própria, né? Então, o Exu-Mirim é muito diferente do Herê, né? Então, o Exu-Mirim, por exemplo, tem uma agressividade própria que dentro do terreiro, doutrinado dentro do terreiro, eles vai ter uma forma de trabalho, né, doutrinado, né? Mas o Exu-Mirim, por exemplo, o Exu-Mirim ele não conhece essas regras de bem e mal, certo e errado, por isso que ele precisa ser de certa forma, doutrinado dentro do terreiro, porque o Exu-Mirim, a gente achava que precisava ter um Exu para controlar o cara, mas parece que para a gente, o que a gente chegou à conclusão nos trabalhos que a gente faz é que o Exu-Mirim está ligado às pombagiras, né? Então, é tipo assim, o Exu-Mirim ele faz os trabalhos que forem pedidos, mandados pelo Exu. O Exu manda fazer, ele vai e faz. O Exu-Mirim, basta uma pombagira querer alguma coisa que ele vai fazer por prazer, vamos dizer assim. Então tem uma relação muito diferente que eles têm entre o Exu, entre a pombagira e o Exu. Isso no terreiro da gente, né? E o que mais que eles fazem mais é muito ligado a isso, mas eles não estão no ciclo encarnatório, né? Diferentemente dos outros guias que nós incorporamos, né? Eu acho que é isso. Eu acho que é isso, o Cláudio lembrou bem, né? Tanto Exu-Mirim quanto Herê tem sempre um guia que o tutela ali. Então, na gira Gerê, o correto seria ter um preto velho em pé. Aí a gente não tem preto velho. A gira vira um caos.
Vocês já foram na gira? Gira vira um cocô, não, vira um caos. Vira uma baderna, porque a gente não deixa preto velho em terra, né? Aí o certo seria, e a Chumirim também, o certo, que houvesse ali uma chuma como a gira em terra, certo? Que é quem vai ajudar eles com a moral e com a ética da Umbanda, certo? Celso, eu te respondi mais ou menos? Respondeu sim. 100% entendido. É isso aí. Então é isso que a gente entende de como ser místico, né? A gente, no terreiro, vai fazer só... Eu não ia nem, a outra turma eu não dei, a gente não faz parte do curso de desenvolvimento essa aula, nem incorporação com bruxa. Mas aí o pessoal pediu tudo, a gente vai fazer uma incorporação de bruxas, né? A gente vai sentir um pouco dessa força delas. É muito gostoso, eu gosto muito, né? Não sei se lembra um pouco Pombagira, na minha incorporação, na minha percepção, é diferente de Pombagira, né? É uma força diferente, mas é muito gostoso. Então, a gente volta no que vem fazendo essa incorporação de bicha. Diga, Má. Aquele dia que a gente ia fazer incorporação de pombagira, eu incorporei sem querer bruxa, que eu nem sabia que tinha no terreiro de Umbanda e tudo mais, eu achei um pouco... Também era por falta de conhecimento, né? Eu senti um pouco de aflição, na verdade, na incorporação de bruxa, porque uma energia, para mim, foi bem mais pesada, foi bem estranha. Aí o Cláudio tinha falado para mim que era uma energia mais neutra. Aí, como seria? Má, é engraçado, né? Tipo, é engraçado descrever, porque é diferente, né? Eu não sei descrever, você sabe, Cláudio, agora me pegou, porque é diferente, né? Você incorporou, você viu que é diferente, né? Eu acho que como naquele momento você ainda não tinha conhecimento de bruxa, e você não tinha conhecimento ainda para relaxar e deixar a coisa acontecer mais tranquila, talvez você tenha sentido angústia, agonia, talvez por isso, não sei, né? Porque é diferente, gente, é real diferente. Eu não sei, Cláudio, você me dá uma força aí de como explicar isso para a Má. Então, o que Para mim, assim, foi muita aflição, porque eu senti os membros, principalmente as mãos, torcendo para trás, né? E eu não conseguia voltar, deixar reta. Aí eu não sei se é falta de conhecimento ou se era realmente porque é uma energia muito diferente que a gente ainda não tinha conhecimento para controlar. Então, é uma energia diferente e também uma moral diferente, né? Porque e essa é a questão que a gente fazia inicialmente a parte de bruxos e bruxas separado, porque a questão de certo e errado, né, bem e mal, é uma questão muito relativa quando você começa a falar em magia tradicional, né? E a bruxa estão ligados a essa magia tradicional, né? Que eles têm um tipo de valor diferente dos valores que a gente coloca dentro do terreiro. A gente tem algumas regras dentro do terreiro que eles começam a seguir, mas assim, quando ele vem para o terreiro, ele vai fazer dentro dessa regra. Mas fora do terreiro, é um espírito que está ligado a uma dimensão ou a uma energia que não tem bem, mal, certo, errado, não tem moral, não dizendo que ele faça coisas erradas, mas acaba sendo uma energia, primeiro, mais densa, mas a moral, ela é uma moral diferente, vamos dizer assim. É como se você fosse um feiticeiro de feiticeirão, por exemplo. Um feiticeiro, ele vai... eu uso muito aquele filme do Constantino, né, que tem o Midnight lá, né, que o cara, ele tá ao mesmo tempo falando com os anjos, ao mesmo tempo falando com os demônios. Ele conversa com os dois lados, porque ele é um neutro, né?
E se alguém fizer um trabalho com ele, se pagando para ele, ele pode fazer da moral dele, se ele quer fazer de um lado ou do outro, né? Então, um feiticeiro, um Oberman ou um feiticeiro desse tipo, ele pode trabalhar dentro, tanto falando com o demônio, como falando com os anjos. E aí a moral de um lado é de um jeito, a moral do lado é do outro. Então, ele tem uma energia mais densa e tem uma energia que a gente, às vezes, dentro da moral da gente, incomoda algumas vezes, né? Talvez por isso que tenha te dado essa impressão aí ruim. E é por isso que para a gente só começou antes, quando a gente fazia no terreiro inicialmente, a gente fazia tipo um círculo grande de feijão e abria um portal para o lado de fora do terreiro. E os bruxos e as bruxas trabalhavam dentro desse círculo, não saíam desse círculo, para fazer alguns trabalhos. Agora, à medida que eles foram entendendo que para poder trabalhar dentro da nossa Umbanda, quando eles estão no terreiro, tem uma regra para seguir, uma sequência, apesar de internamente o coração deles ser um coração neutro, dentro do terreiro ele vai trabalhar dentro daquela regra. E é por isso que hoje a gente consegue trabalhar com essas entidades sem precisar isolar a área que eles vão trabalhar. Mas os primeiros trabalhos de incorporação, ou não tinha gira aberta, ou a gente fazia um círculo mágico, abria um portal que estava fora do terreiro. Eles trabalhavam dentro desse portal, né? É isso que acontecia. E aí por isso que era que a gente fazia a roda de feijão, né? Um círculo de feijão. Mas eu acho que pode ser por isso, tá? Porque é uma energia diferente, é uma moral diferente, é uma sensação diferente quando você vai ver, né? Eu acho que é isso. Perfeito, obrigada. Gente, mais dúvidas, mais perguntas? Era isso que vocês queriam saber? Diga, Sil. As bruxas são as Iamins? Na verdade, quando a gente fala você. Não, assim, a Yamin são uma entidade que não está ligada à Umbanda, tá? É uma entidade do Candomblé, mas é uma entidade africana, né? A gente, a Yamin, assim, é pura, quando você fala de Yamin e Oxunga, você está falando da energia feminina, né? As bruxas, como feiticeiras, elas trabalham dentro dessa energia feminina. Então, você vai ver que muitas vezes a gente vai fazer o trabalho lá no terreiro de feminino e acaba trazendo rodas de mulheres, né? Última gira, a gente fez lá uma oferenda para Oxum, né? Que Oxum na linha, dentro de uns itãs que tem, ela seria uma feiticeira e a rainha das feiticeiras, né? Então, a grande representante das feiticeiras, mas a Yamin incorpora todos o aspecto feminino, né? E aí, no aspecto feminino, por exemplo, no jogo de búzios, o Sameji seria mais ligado ao Oxum, e o Sameji mais ligado a Yamin, né? Então, quando a gente fala no 5, a gente está falando de Oxum, e no 9 a gente está falando de Yansan e Yamin. Mas Yamin não seria uma entidade, seriam várias entidades, né? Femininas, que elas vieram, são a representação dos pássaros, mas
a feitiçaria estaria ligados também a Yamin, mas não necessariamente. E aí, essa a parte da moral, tudo da Yamin é bem diferente. Aliás, você perdeu a vaga porque era para ter 9 mulheres lá, por isso que não deixaram você vir na última gira, viu? É mesmo? Tinham 9 mulheres acontece? no trabalho da semana passada. O que acontece, né? Quando a gente fala de Yamin, né? Yamin Oxorongá, não é uma entidade que a gente cultua dentro da Umbanda, tá? Mas também não é necessariamente bruxa, mas é uma divindade. É uma divindade que a gente não cultua. Então, se você pegar os Itãs, que é o que baseia o candomblé, por exemplo, tem Itãs que têm Yamin. Então, você tem um Itã quando o Yamin, quando o Oxum quer desvendar quem são as amigas que estão desfazendo as roupas. Ela deixa lá a oferenda de ovo. Aí ela... Você tem Itãs que falam de Yamin, mas ela não é um orixá também, mas ela como uma potência de força feminina, entende? Não existe uma individualização de Yamin, ela é uma potência de força feminina. E é uma potência considerada incontrolável. Então, Cláudio brinca, né? Yamin, quando está feliz, ela mata. Quando ela está triste, ela mata. Se você for bonita, ela te odeia. Se você for feia, ela te odeia. Ela tem uma potência muito grande dentro dela. E é uma potência, eu diria, quase que intolerante, né? Então, de um modo geral, as pessoas têm muito receio de trabalhar com Yamin, né? Yamin é uma força que não tem moral e é uma força incontrolável. Então, por exemplo, quando você trabalho com Yamin, você não pede nada, você só agradece, né? Porque você vai pedir, eu quero ser próspera, eu quero dinheiro, né? Tá bom, então Yamin vai lá, mata o seu pai, você recebe uma herança. É mais ou menos assim a força de Yamin, faz sentido? Então, assim, ela não vai falar matar errado, ela pediu dinheiro, vou lá matar o pai dela. Aí você vai chegar para Yamin e falar assim, Yamin, eu quero cura. Ela te mata, porque você morreu, você está curada. Então, é meio que isso que as pessoas falam de Yamin, né? Não é que não pode cultuar Yamin, pode, mas a gente tem que ter uma certa, eu vou dizer delicadeza, né? Mas Yamin não é sinônimo de bruxa, né? Mas toda Yamin é feiticeira. Faz sentido? Então, não é um sinônimo para bruxa, mas toda Yamin é feiticeira, né? Tem um Intã de Yamin que eu gosto, que fala que quando o Olodumare criou a Terra, ele mandou os orixás para cá, né? E ele não mandou Yamin. Yamin ficou muito puta que não veio, né? E aí, Oxalá, se eu não me engano, fala, tá bom, Yamin, faz assim, eu vou te dar uma carona para a Terra e eu vou te engolir, né? Você vai dentro da minha barriga, né? E aí, chegando lá, eu te vomito e você vai para a Terra. E Yamin vem dentro de Oxalá, e aí quando Oxalá chega na Terra, Yamin começa a comer Oxalá por dentro, começa a comer as vísceras de Oxalá, né? Por isso que a gente oferece víscera, por exemplo, para Yamin. Então, assim, ela é essa força, sabe? Tá bom, já que eu tô aqui mesmo, vou comer Oxalá. Tá? Então, Yamin não é sinônimo de bruxa, mas é sinônimo de feiticeira e feitiçaria. Diga, Celso. A frase seria o seguinte: nem toda bruxa é Yamin, mas toda Yamin é bruxa. Exatamente. Gosto do Celso, que o Celso é advogado inteligente. É isso aí. Entendeu? Mas por outro lado, todas as mulheres, todas as feiticeiras são Yamins, são de Yamins. Yamin como aspecto feminino, né, que é uma força feminina, é uma força que a gente não controla. É uma força bem temperamental, né? Tanto que para a gente não
assim, a mim, se você tá rico e não agradece, ela fica brava com você e te ferra a vida. Se você tá pobre e você fica mais pobre, entendeu? Ela não gosta quando você tá rico, não gosta quando você tá pobre, não gosta quando você é bonito, quando você é... O que a gente faz? Se você está próspero ou se você tá tendo as suas coisas, você faz trabalhos de apaziguamento de Yamin. A gente faz trabalhos para apaziguar a ira dela. É como se fosse uma ira incontrolável. Yamin é uma força incontrolável e faz, ela faz o que quer dentro do que ela quer. Então, chegou, pegou carona para vir para aqui as Yamins, né? Eram várias Yamins, entraram dentro do Oxalá. Para ir, veio para cá e começaram a comer as visceras dele. Falaram, mas como assim? Eu te dei carona e você agora está me devorando, tá? Mas tá muito bom aqui. Então, é meio que isso. Aí criaram bronca de um orixá lá e resolveram que iam comer ele, ia matar ele. Aí começam a perseguir ele. Ele foge para uma casa, depois foge para outra, e só vai parar lá, acho que é Orumim lá, que dá umas vísceras para elas, e aí dá uma apaziguada nela, e elas resolvem não matar o orixá que estava. Eu nem lembro qual orixá que era, mas era coisa desse tipo. Tá, eles normalmente ficam em árvores, eles são pássaros, a representação delas, né? Mas é uma força muito difícil até de explicar e de entender, né? Então, mas o que tem basicamente seria assim, a força, a energia é uma força feminina incontrolável, e é uma mulher controlável, é um espelho de Yamin. É isso. E aí, assim, eu já escutei 1000 coisas sobre Yamin, né? E uma das coisas que eu já escutei sobre Yamin é que, né, o que o Cláudio falou, Yamin é um aspecto feminino, e uma das coisas que eu já escutei é que só mulheres podem evocar a força de Yamin. Isso é meio controverso, a gente que diz que não, a gente que diz que sim, né? Como eu sou mulher, eu não vou errar nunca, né? Os meninos aí que vão cada um pro seu próprio julgamento, né? Eu posso, vocês mulheres podem, e os meninos é controverso. Assim, eu já escutei gente que fala que pode, já escutei a maioria diz que homem não pode chamar pela força de Yamin. Trabalhos de Yamin os homens não poderiam fazer. Tá? Então, não sei, gente, né? Não é uma força de Umbanda, é uma força que existe na Quimbanda, existe no Candomblé, não é uma coisa que a gente costuma cultuar, não. Mas, assim, como Yamin, tá? Como divindade Yamin. Mas, todas as vezes que o Cláudio mola lá no terreiro, ele corta qualquer bicho, qualquer galinhazinha, ele vai lá, cata as vísceras, tchac, e vai lá e fala, Yamin, tá aqui, tá apaziguado. É isso. Isso aí. Matei sua dúvida, Sil, ficou mais ou menos? Sim, ficou bem claro. Muito obrigada. E aí você vai pegar a força da terra, né? A terra em si, como ela é a mãe natureza, a mãe, ela também é Yamin, é a força de Yamin. Tanto que você vai fazer um orô, um corte, né? Você vai fazer um corte, uma gotinha você joga na terra para dar para ela, para apaziguar ela. Você joga água para fazer o trabalho desse tipo de corte, você joga um pouquinho de água também para apaziguar, né? Então, Yamin tem que ser apaziguada e sempre oferendada, e você não pode muito esquecer ela, que se esquecer dela é que nem esquecer data de aniversário de mulher, entendeu? Dá pau. Nossa, Cláudio, você lembrou muito do meu aniversário esse ano, por quê? Porque ano passado deu pau, porque você esqueceu. Justo. É isso, gente. Olha, me chamou de Yamin, hein? Sacana, mas tá bom. Gente, mais dúvidas, mais perguntas de seres místicos? Eu sei que o nome ficou ruim, talvez, né? Seres místicos. Mas o que vocês acham? Mais alguma coisa? Pergunta? E seres místicos tem vários, né? Tem vários em várias outras culturas e tudo, né? Dragões, leões e etc, né?
Mas a gente não cultua isso. Na nossa Umbanda, por exemplo, a gente não cultua outras entidades, outros seres espirituais da natureza, espíritos da natureza, né? Fada, né? A gente não vai ter incorporação de fada lá no terreiro, por exemplo, né? Então, esses seres que são esses outros encantados da natureza que tem, que a gente não traz, né? A gente traz dentro da Umbanda esses dois, basicamente, Exu Mirim e Herê. Então é isso. E aí, se vocês quiserem ampliar para outras religiões, acaba tudo sendo ser místico, porque a gente chamou de místico tudo aquilo. Aí eu nomeei, né? Na verdade, como eu queria a aula, eu nomeei de ser místico tudo aquilo que não está dentro do arquétipo, né? E aí você pode ter, joga no YouTube, joga no Google, joga no Instagram, tem um monte de corporação, tem corporação de ser hindu, tem corporação de ser de muitos lugares aí, religiões, a gente acaba botando isso tudo como místico, tá bom? Mas é isso, a gente só nomeou místico porque está fora do arquétipo. E eu e o Cláudio, a gente só trabalha com seres fora do arquétipo, né? Porque a gente entende que eles são bem-vindos na Umbanda e vieram trabalhar dentro da nossa moral, da nossa ética, e estão ali para o bem, certo? Então, seguindo, podemos gravar, eu acertei, foi uma aula curta. E aí é o seguinte, assim, se essas entidades que a gente escreve aqui, por exemplo, bruxas, que a gente tem trabalho no terreiro disso, mestres ascensionados, né, esses dois, por exemplo, eles não fazem parte do nosso curso de desenvolvimento, porque o nosso curso de desenvolvimento a gente se restringe um pouquinho a Umbanda Sagrada. Senão, a gente começa, porque a gente vai trazer coisas de outras, mesmo coisas que a gente usa no nosso terreiro, né? A gente não vai trazer aqui para vocês na Umbanda Sagrada, né? Nem Quimbanda. A gente já traz, não deveria, mas a gente já traz, né? Um pouco. Mas aí está fora da Umbanda Sagrada. Isso, a gente esclarece bem, deixa bem claro o que é Umbanda Sagrada, o que é fora. A gente traz para vocês de conhecimento, porque a gente tem lá no terreiro, mas não faz parte, vamos dizer que não faria parte do curso, né, especificamente. Então, às vezes tem coisas que a gente não vai conseguir responder bem. Você vai pegar aí a minha Xurungá, já estudei muito e entendi muito pouco. A verdade é essa. É isso, gente. Muito obrigada. Podemos continuar com o nosso bate-papo. Mas acertei, aula curta. Boa noite. Até ano que vem. Essa é a cara do Cláudio de se engano. Boa noite, boa noite.